Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais um vídeo desta transformação de jogos existentes, jogos lúdicos, em jogos que podem ser usados para potencial educativo ou formativo, pegando em alguns dos sistemas dos jogos que têm os tais chamados mecanismos ou conjuntos de mecanismos, ou até as próprias dinâmicas que surgem da aplicação dos mecanismos, os mecanismos em movimento, para abordar modos de simular ou de ter aqui as tais dinâmicas ou atividades que podem ajudar a ensinar ou explicar um conceito. Hoje vou trazer aqui o Arletau, um jogo recente de Uwe Rosenberg. Eu já falei várias vezes aqui nesta rúbrica dos jogos deste autor, porque ele gosta muito de simular sistemas de produção, sistemas agrícolas, e neste caso, apesar de ser um jogo de produção de cerveja nesta região de Arletau, na Alemanha, tem um sistema de produção agrícola muito interessante que vamos ver primeiro como é que ele acontece, como é que ele se desenvolve, como é que ele é feito, e depois voltamos aqui para falar sobre isso. Então temos aqui o exemplo do painel individual de produção agrícola. Cada jogador vai ter uma coisa destas que representa os campos onde pode cultivar e o armazém. Isto está feito numa grelha, numa matriz, para simplificar e ajudar a compreender o próprio jogo, em que os níveis, estão a ver aqui os níveis das linhas, tem aqui os números, significam o nível de quantidade de certa coisa. No caso dos armazéns, é a quantidade daquilo que pode ser armazenado. Por exemplo, imaginem-se este bem que está aqui, tipo esta palha, quer dizer que temos uma palha, mas se isto estivesse aqui, queria dizer que tínhamos 4 palhas, enquanto os outros continuamos a ter apenas um. O mesmo para os campos, se repararem, depois está aqui representado também pela cor do verde, representa o nível de produtividade. Quer dizer que este campo, um campo que estivesse aqui, por exemplo, tinha um nível de produtividade 2, aqui de 3, de 4 e de 5. Portanto, eu tenho, neste caso, um campo com produtividade 5, 2 com 4 e 1 com 3. E como é que este jogo simula, então, aqui a produção agrícola e a capacidade agrícola do solo? É simples. Numa atividade, imaginem que eu vou semear, por exemplo, eu vou semear, então, os meus 4 bens, porque tenho 4 campos, conhecido, então vou pegar no cereal ou no vegetal e vou semeá-lo, portanto vou gastá-lo para colocar no campo e vai ser assim. Vou escolher, por exemplo, e fiz a minha ação de semear, que é uma das ações possíveis durante o jogo. Depois, no final do turno dos jogadores, os campos vão produzir, o que significa que eu tinha semeado isto e o meu campo daqui vai-me produzir 4 de palha, olha lá o que é isto, ou deste tipo de cereal, 5 deste tipo de bem, 4 deste tipo de cereal e 3 deste tipo de cereal também ou planta. O que significa que os campos produziu a quantidade associada ao seu potencial agrícola, mas como produziu, os campos todos vão descer. Ou seja, da próxima vez que eu voltar a semear, já não vão produzir tanto. No entanto, imaginem que no final da minha vez de jogar, se eu não tivesse plantado nada, os campos todos iriam recuperar. E através deste sistema de linhas e colunas, desta matriz, em que temos de um lado os campos que representam o potencial agrícola e a quantidade que temos disponível para semear, imaginando que isto significa que eles estão lavrados, prontos a serem semeados, associado também a uma matriz que representa por números a quantidade de armazenamento de cada um dos bens, eu consigo ter no mesmo painel do jogador um modo de simular o sistema de acumulação de recursos e o sistema de produção agrícola associado ao potencial de fertilidade de cada um dos terrenos. Ou seja, mais fértil, menos fértil, porque provavelmente foi sempre muito usado e já está o solo esgotado para a produção agrícola. Então vimos aqui de um modo muito simples como este jogo, através desta matriz, deste painel, apenas com algumas peças e componentes, consegue simular um sistema agrícola de produção agrícola, lá está, em que consideramos a capacidade produtiva do solo, o nível de esgotamento de nutrientes que tem, e associa também aquilo que era um hábito muito grande, que era terem os terrenos em pousio, e isso houve várias abordagens históricas, por exemplo, na Europa, do sistema de rotatividade dos solos e dos pousios para estimular a produção agrícola, às vezes até mudando as espécies, mas aqui neste caso é apenas a simplificação disso, em que o terreno, se estiver em pousio, se estiver parado, ele recupera e da próxima vez que for semeado pode produzir mais. E aqui neste jogo, através dos mecanismos que implementou, o mesmo quadro faz essa representação fácil de controlar, em que os terrenos sobem e descem nesta matriz, os terrenos lavrados,
e depois está associada à própria produção que fica logo no armazém e nos dá a noção de quantidade com a mesma pecinha que, consoante o sítio onde está, dá uma noção de quantidades diferentes daquilo que temos. Portanto, mais um exemplo de técnicas de game design, de mecanismos que podem ajudar-nos a simular uma certa realidade, neste caso uma realidade de produção e de gestão de solos e das próprias plantações. Então vai ficar aqui mais um exemplo de como os jogos de tabuleiro modernos, com os novos mecanismos e sistemas, conseguem simular coisas que podemos usar para contextos educativos e formativos. Então vá, adeus!